Bom dia, pessoal de casa, está começando mais uma vez o Bora Rangar para uma receita muito especial na minha apresentação, né? Eu sou o Thiago, para quem não me conhece, estou aqui substituindo o Arthur temporariamente e hoje nós vamos fazer, como eu disse, as meninas disseram, uma salada de macarrão com acompanhamento, um molho de mostarda. E antes de começar os preparos, eu vou passar para você aí de casa a lista dos ingredientes. Para fazer essa receita, a gente vai precisar de 500 gramas de macarrão parafuso, uma cebola roxa, 3 dentes de alho, uma cenoura, 2 tomates italianos, meio pimentão amarelo, meia xícara de chá de água, sal e pimenta do reino a gosto, um talo de salsão. Para o molho de mostarda, 9 colheres de sopa de azeite, um limão Tahiti espremido, 3 colheres de sopa de mostarda, 1 colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto e para finalizar o prato, um maço de cebolinha picadinha e 50 gramas de semente de abóbora, as amêndoas da semente de abóbora. E para começar nós vamos cozinhar o nosso macarrão. E para cozinhar você já sabe, né? O Arthur já explicou, eu vou só reforçar com vocês. Para 500 gramas de macarrão parafuso, que é o saquinho que a gente compra no supermercado, a gente vai precisar de uma panela grande com bastante água. Por que a gente coloca bastante água na panela? Para evitar que o macarrão grude um no outro ou grude na superfície, nas paredes da panela, né? Então por isso que a gente precisa de bastante água e água fervendo. Sal para a gente colocar na água do cozimento. Só pegar uma colherzinha aqui para me ajudar. 1 colher de sal é o suficiente, não precisa mais do que isso, até porque a gente vai temperar o nosso macarrão e daí a gente vai colocar o parafuso. E pessoal, a gente precisa também respeitar o tempo de cozimento e a embalagem vai dizer esse tempo pra gente. E para esse macarrão específico, de 4 a 6 minutos, dependendo da textura, da consistência que a gente quer o macarrão. Aqui eu vou deixar 5 minutos, vou pedir a Germana para marcar para mim. A Germana está me ajudando hoje aqui na cozinha do Bora Rangar. Ela estuda comigo lá no Uniacademia e ela veio para me dar uma força. Enquanto o macarrão cozinha os 5 minutos, eu vou vir aqui para a frigideira. Aqui eu estou usando a wok, na verdade, não é uma frigideira que a gente está acostumado, para refogar os nossos legumes, né, os nossos vegetais. Vou colocar um fiozinho de azeite, a panela ainda está fria, mas eu já vou colocar o azeite aqui e vou falar sobre os ingredientes que eu escolhi. Trouxe aqui a cenoura eu piquei ela dessa forma para a gente conseguir identificar melhor, né, ela no prato, enquanto os outros estão em cubinhos. O alho está em lascas para também a gente conseguir identificar. Isso é importante porque se a gente cortasse todos iguais, a gente não saberia identificar, não ficaria uma salada muito interessante. Então aqui já está aquecido, acredito eu que não o suficiente, mas eu já vou colocar a cebola. Minto, ó, se deu esse barulhinho, é sinal de que já podemos acrescentar o nosso primeiro ingrediente. Se você quiser colocar o alho primeiro, pode também, só toma cuidado para o alho não queimar. Quando a gente coloca o alho primeiro, a gente quer intensificar o sabor do alho, a gente quer que ele solte o seu óleo essencial. Mas nesse caso, não é isso que eu quero. Então por isso que eu estou colocando a cebola primeiro. A cebola vai soltar um pouquinho de água e vai proteger o nosso alho. A cebola ela vai ficar aqui até ela perder um pouco da cor dela, ela ficar um pouco mais translúcida. A gente não quer que ela fique branquinha assim, senão ela vai ficar bem ardida. Então
Então a gente quer uma cebola mais docinha. E isso se dá pelo refogado, né, pela caramelização da cebola. Já vou entrar também aqui com o alho em lascas para ele cozinhar. Na casa de vocês, vocês podem ir adicionando os ingredientes aos poucos, para que eles cozinhem no tempo ideal deles. Aqui, como é um programa ao vivo, a gente precisa entregar os blocos, a gente meio que vai atropelando essas etapas. Mas na casa de vocês, vocês deixam a comida dizer por ela mesma, né, o tempo de adição dos ingredientes aqui na panela. Vou colocar a cenoura antes de qualquer outro ingrediente, antes do pimentão, antes do salsão, porque ela tá mais grossinha, tá vendo? Então ela precisa de um tempo maior de cozimento. Então vou acrescentar toda ela e vou continuar o refogado. Esses foram os ingredientes que eu escolhi, pessoal. Se na casa de vocês quiserem usar a cebola ralada, quiser colocar outros ingredientes como milho, ervilha, ou colocar uma carne, um presunto, igual a gente coloca na macarronese, está tudo bem, pode colocar. Essa é um tipo de salada que ela é bem democrática, né? A gente coloca aquilo que a gente tem na nossa geladeira. Aqui eu tinha esses ingredientes na minha geladeira, então eles foram os escolhidos para poder dar sabor à minha salada. Se você não quiser colocar o alho dessa forma, tudo bem também. Você pode fazer ele picadinho ou amassadinho e refogá-lo também. A cebola, se você quiser fazer aquele corte meia-lua, vai ficar bonito. Ele é super bem-vindo também aqui. E caso você não queira refogar esses ingredientes, a cebola, principalmente, você pode deixar ela descansando em água gelada, porque daí ela vai ganhar mais crocância e não vai ficar tão ardida assim. Aqui eu vou diminuir o fogo e vou dar uma olhadinha no nosso macarrão. Os 5 minutos já se passaram, então eu vou olhar para ver se ele cozinhou e se ele está no ponto que eu preciso. Com licença. Ele ainda está agarrando no dente, então eu vou pedir para a Germana marcar mais 1 minutinho, enquanto eu continuo refogado aqui. Posso acrescentar o pimentão, e o salsão. Vou acrescentar mais um pouquinho de azeite, só para me ajudar aqui. E o tempero, sal e pimenta do reino, eu vou deixar para colocar no final. Vou aumentar o fogo novamente para acelerar esse processo. Mas o ideal é que seja em fogo baixo, para que a gente não perca muito líquido dos ingredientes e eles acabarem perdendo a cor. Olha como é que tá bonito esse refogado, pessoal. Vai ser uma salada bem colorida, que enche os nossos olhos, né? E faz com que a gente sinta vontade de comer. Na minha opinião, quanto mais colorido o prato, mais vontade de comer eu tenho. Não sei você aí de casa. Vou deixar refogando bem, para que o pimentão cozinhe, para que o salsão cozinhe. E na hora de comer eles estejam desmanchando na boca.
O macarrão já deu, vou abaixar novamente o fogo da minha frigideira, desligar o macarrão e vou despejar ele aqui nesse escorredor. Se queimar. E depois eu vou lavar esse macarrão. Por quê? Porque eu só vou usar ele no próximo bloco. Então, até chegar nesse momento, ele pode grudar. Então, eu vou lavar ele, colocar um pouquinho de azeite, misturar, para que quando eu voltar, o macarrão esteja soltinho do jeito que a gente precisa para a salada. Para fazer um molho de mostarda, eu vou acrescentar direto nesse potinho o azeite. Aqui eu estou usando uma fórmula 3:1, 3 colheres de azeite para 1 de mostarda, mas nesse caso a receita está triplicada, então são 9 colheres de sopa de azeite para 3 colheres de sopa de mostarda. Vou acrescentar a mostarda toda aqui. Caiu um pouquinho para fora, mas não tem problema não. Vou colocar com cuidado. Vou colocar um pouquinho de sal. 1 colher de chá é o suficiente. Não vou colocar pimenta, a pimenta eu vou deixar para temperar a nossa salada. E vou colocar um limão espremido. Para espremer esse limão, eu vou amassar ele para o suco sair com mais facilidade. Esse limão parece que ele está um pouco seco, tá, pessoal? Mas a gente vai usar ele assim mesmo. Vou cortar ele no meio e depois no meio novamente. E vou colocar direto aqui. Vou espremer ele todo. Vai trazer acidez para o nosso molho. Agora é a parte mais legal. A gente vai tampar e vai balançar, misturando o molho. A gente mistura com vigor para que o azeite se misture com a mostarda e o suco de limão. Bem misturadinho, a gente vai reservar esse molho. E vamos partir para tostagem. É essa a palavra? Será? A gente vai torrar as nossas amêndoas. Numa frigideira aquecida, a gente vai colocar as nossas amêndoas e a gente vai deixá-las aqui ganhando uma cor. Vou aquecer o nosso refogado de vegetais. Só para ele ir quentinho. E essa receita, pessoal, esse prato, na verdade, a gente pode servi-lo de 2 formas diferentes. Quente ou frio. Aí fica a seu critério. A macarronese, né, é comum ser servida fria. Mas caso você queira servir esse prato com esse molho, especificamente, você pode servir ele em temperatura ambiente ou quentinho. Vou falar um pouquinho da diferença das mostardas enquanto o nosso refogado aquece e as nossas amêndoas torrem um pouquinho. Tá vendo que ela tá verdinha? Ela vai
ganhar cor e vai mudar para um tom mais amarronzado, assim. As mostardas, existem 3 tipos de mostarda, as mais famosas. A mostarda amarela, a mostarda Dijon e a mostarda escura. A mostarda Dijon, ela é originária da França, na região chamada Dijon, né? E ela é feita com a semente da mostarda oriental. Esse é o nome da semente da mostarda. Já a mostarda escura, ela é feita com outras variedades de semente. A semente indiana, que é uma semente preta. Já a mostarda amarela, que é a que a gente está usando no programa de hoje, ela é feita com a mostarda branca, da semente branca, na cor branca. Aqui, ó, as amêndoas começaram a estalar, significa que ela está perdendo líquido e ganhando cor. Vou diminuir o fogo. O fogo do refogado eu desliguei, tá? Para aquecer. E já vou colocar ele aqui no nosso bowl para misturar o macarrão e fazer a nossa salada. Para cada mostarda, a gente usa... Cada mostarda tem um uso. A mostarda escura ela é muito comum na Alemanha, que é usada para comer junto com aqueles famosos salsichões alemães. E usada também para outros sanduíches. A mostarda Dijon, ela é utilizada para saladas, para sanduíches também, e o mesmo vale para a mostarda amarela. A mostarda amarela é mais comum nos fast foods, né? Mais fácil a gente vê-la. Ó, ganhou uma corzinha, acho que já tá o suficiente. Vou misturar um pouquinho aqui, o restante eu vou deixar para finalização. Aqui eu vou misturar, temperar, sal, pimenta do reino, um pouquinho também, e o nosso macarrão. O macarrão, eu coloquei um pouquinho de azeite por conta da distância dos blocos, mas na casa de vocês não precisa, caso vocês montem a salada imediatamente, não precisa fazer isso. Não precisa lavar, inclusive, o macarrão. E aqui, com muito cuidado para não quebrar demais o macarrão, eu vou misturar. Vou misturar. Baixo, para que os ingredientes subam. E nesse momento você experimenta para ver se está bom de sal. Lembrando que tem sal no nosso molho, então não coloque muito sal aqui, porque senão você vai salgar demais o seu preparo. Pronto. Já misturei e eu escolhi esse prato para nossa montagem. Eu vou despejar aqui. E no próximo bloco eu termino de finalizar o prato com vocês. Eu acho que não vai caber tudo não. Para finalizar o prato, eu vou jogar as amêndoas de abóbora, a cebolinha. Opa, foi rápido demais, mas tudo bem. E o nosso molho, se você
Muito gostosa essa receita, receita que combina com qualquer dia da semana, principalmente final de semana, para juntar aquela galera e fazer uma comida deliciosa.